Olá a todos que acompanham a plataforma Healthcare Management do Grupo Mídia, que sempre está trazendo as principais notícias do mercado de saúde do Brasil e do mundo para você. Eu sou Carla de Paula, editora do Grupo Mídia, e hoje você tem acesso a mais um conteúdo exclusivo da nossa série de webinários, o Healthcare Talks. Nosso bate-papo de hoje é sobre empresas de autogestão na saúde no Brasil. Para esse assunto, eu vou conversar com Anderson Mendes. Ele é presidente da Unidas, a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. A Unidas ela foi criada em 2002 e atualmente congrega cerca de 4 milhões de vidas e mais de 100 filiadas, que correspondem a 11% do total de vidas do setor de saúde suplementar. Vamos então começar esse bate-papo agora com o Anderson Mendes. Anderson, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Healthcare Talks. A minha primeira pergunta para você, Anderson, vamos falar um pouquinho, vamos explorar um pouco esse nicho junto com a gente, né? Junto com você. Minha primeira pergunta, Anderson, é como foi o ano de 2021 para as empresas de autogestão na saúde no Brasil, em termos de crescimento e expansão, Anderson? Bem. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o convite, a Cláudia Paula, o Grupo Mídia, é um prazer, uma honra estar aqui, né, representando o nosso segmento. Os desafios, né, para as autogestões de 2021 foram semelhantes ao desafio do setor, né, um setor que passou por um 2020, né, com uma pandemia inesperada, que fugiu totalmente aos nossos planejamentos, e 2021 a gente teve um reflexo muito grande desse ano de 2020, onde a gente teve um repique de procedimentos que não foram realizados no ano passado, então a gente teve uma demanda reprimida que veio a ser realizada este ano, e tivemos uma segunda onda de Covid no início do ano que foi muito forte, inclusive com internações mais demoradas do que no ano passado. Então houve uma sobrecarga no sistema de saúde, acompanhados aí, né, através da mídia e tudo, não foi diferente para o nosso segmento. Um dado importante é que as autogestões têm em sua carteira, em média, 30% de idosos, que são, na verdade, a população mais atingida aí pela pandemia, né? Então, isso traduz a nossa condição de cuidar das pessoas, um agravamento maior do que em segmentos que têm uma percepção menor de idosos, né? Então, isso traz uma carga maior de preocupação. E a nossa missão, que é cuidar de pessoas, né? Esse é o trabalho das autogestões, está em primeiro lugar. Então, todos os nossos esforços foram para cuidar dessas pessoas. Em termos de ampliação e expansão, como as autogestões estão muito ligadas a funcionalismos de empresas públicas, privadas, né, economias mistas, a gente não tem tido uma repercussão muito grande de crescimento, porque as empresas, em geral, vêm investindo cada vez mais em tecnologias e trabalhando com menos funcionários. Então, não é característica da autogestão um crescimento muito vertical de pessoas. A gente vem, sim, recebendo novas empresas, novas entidades que vêm se transformando, deixando de ser saúde, né, suplementar pura, como a gente conhece nas companhias de mercado, né, seguradoras, medicina de grupo, cooperativas, e se transformando em autogestão. Mas esse é um movimento muito, muito lento, não é um movimento que é o nosso grande objetivo. A gente tem uma preocupação muito grande em tornar o nosso sistema sustentável e manter, né, essa característica de empresas sem fins lucrativos, que tem a participação das pessoas na gestão desses planos e desse cuidado, e ser fundamental no momento como esse de pandemia para buscar o melhor atendimento aos nossos beneficiários. Anderson, você citou a respeito da pandemia, da demanda. Além disso, na sua opinião, quais foram outros desafios que essas instituições, né, que esse nicho vem enfrentando? A gente tem, né, além da pandemia, que traz, né, toda essa sobrecarga, e também a preocupação de trabalhar em prevenção e promoção. Então, nós tivemos muitos beneficiários que a gente teve que procurar, fazer o que a gente chama de busca ativa, né, que é ir atrás dessas pessoas que não podem suspender os seus tratamentos, que devem procurar o médico para fazer os seus rastreios, né, de câncer, para que a gente descubra essas doenças precocemente, no estágio em que é mais importante o tratamento, que você deixa menos sequelas, inclusive também trazendo
é um benefício para a saúde da pessoa e para o próprio plano de saúde através de custos. Então, o nosso desafio, mesmo antes da pandemia, é trabalhar fortemente na prevenção de doenças e no controle de saúde. Esse é o grande desafio para a sustentabilidade desse setor. Como eu disse, a gente tem um público muito envelhecido e quando a gente envelhece, a gente carrega, né, com a gente algumas doenças crônicas que vão aparecendo ao longo da vida. Isso é natural em qualquer país, em qualquer segmento, né? Natural que quando a gente vive mais, a gente vai sendo mais acometido pelas doenças natural aí do envelhecimento, naturais aí do envelhecimento. Então, a nossa preocupação é tentar antecipar, né, esses momentos e trabalhar numa melhor qualidade de saúde dessas pessoas, né, retardando ao máximo a chegada dessas doenças e, quando elas chegarem, chegar de uma forma mais atenuada, não chegar de uma forma tão aguda e tão crítica, aonde as sequelas podem ser irreversíveis ou então tratamentos muito caros e a gente não consiga ter, né, um envelhecimento com qualidade de vida. Porque o que a gente busca é, sim, né, ter uma longevidade, cada vez aumentar mais a expectativa de vida da nossa população, mas aumentar com qualidade de vida. Esse é o grande desafio das nossas instituições. Além da questão do custo, né? O custo saúde, a gente chama de inflação saúde, o termo não é de uma forma tão correta assim, mas é fácil entender, né? É a variação do custo de saúde de um ano para outro. Ele está, historicamente, a 3 vezes a inflação normal. Né? Então, como que você tem uma receita que é sempre atrelada aos salários, às condições de pagamento, ou então até mesmo as empresas, né, que são patrocinadoras de algum desses planos, como aumentar essa despesa em 3 vezes se eu não consigo aumentar a minha receita? Né? As pessoas não conseguem aumentar o seu salário nessa mesma proporção e as empresas não conseguem reajustar os seus produtos nessa mesma proporção. Então, é um desafio muito grande para a sustentabilidade a gente achar esse equilíbrio entre receita e despesa. Como é que a gente mantém uma qualidade assistencial, dar a assistência que precisa às pessoas, mas de uma forma sustentável, a um custo que seja acessível a essas pessoas. Esse é um grande desafio para o nosso segmento. E Anderson, você acredita então que essa preocupação, tanto com a prevenção como com a atenção primária, ela tem sido uma premissa do setor quando a gente fala, eu falo especificamente aí de autogestão, tá? Eu vejo isso, é claro, no setor como um todo. Mas você vê que essa preocupação também está na autogestão, na saúde. Acho que esse é um ponto importante, que não só era uma preocupação, está também, né? Mas que mais do que isso. Primeiro, as autogestões são pioneiras nesse tipo de abordagem, nessa estratégia e nesse investimento. A própria CACI, que é a autogestão dos funcionários do Banco do Brasil, ela tem já atenção primária há mais de 20 anos sendo executadas, né? São 60 clínicas, mais de 200 mil pessoas sendo atendidas em atenção primária, com números muito interessantes, né? Chegando a ter em torno de 30%, inclusive de custo menor na saúde das pessoas que estão vinculadas, que estão sendo ali tendo a coordenação do seu cuidado pela atenção primária, versus as pessoas que estão soltas na rede, né? Sem ter um direcionamento para o seu cuidado. Então, essa diferença é muito grande, né? Uma diferença que chega a 30%. Então, é muito importante a gente entender por que as autogestões têm isso, né, como seu DNA. Primeiro, pela própria vocação das autogestões, do autocuidado, né? Quando a gente fala de autogestão, está na essência, né, no DNA da autogestão, em que as próprias pessoas participam da coordenação e da gestão do seu plano de saúde e do seu cuidado. Outro ponto importante, esse é um grande diferencial, é a longevidade dessas pessoas na carteira. Nós temos nos planos pessoas que estão há 40 anos dentro daquela mesma caixa de assistência, há 50 anos, 60 anos, 30, 20. O que no mercado privado, muitas vezes a empresa, por uma competitividade de preço, ela é levada a trocar o plano de saúde dos seus funcionários. Né? Nesse momento é uma seguradora, amanhã pode ser uma medicina de grupo, daqui a 3 anos pode ser uma cooperativa. Então, natural do setor, né, que é um setor competitivo, um setor em que todo mundo busca ganhar os seus espaços. Como a autogestão tem essa perenidade dessas pessoas ao longo da sua vida, os resultados e o próprio investimento na atenção primária se tornam mais interessantes e com resultados mais garantidos. Né? Porque como você vai investir em atenção primária, ou investir em prevenção, num participante que daqui a 3 anos pode não estar com você. Eu, pessoalmente, acredito que é uma visão equivocada do setor, o setor está ficando atento a isso e a gente tem visto também essas empresas investirem em atenção primária,
mas não tão fortemente, não com tanto histórico, não com tanto protagonismo quanto as outras gestões, por essa característica que ela é dada. Não tem aqui quem é melhor nem é pior, mas essa é uma característica que nos favorece nessa questão da atenção primária e também da prevenção e promoção de saúde. Anderson, eu pesquisei aqui, segundo a Pesquisa Nacional Unidas 2021, processos judiciais custaram cerca de 30 milhões para as operadoras de planos de saúde no modelo autogestão, entre 2017 e 2019. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse dado e o reflexo disso, né? Quais são as consequências? Como que você avalia essa informação? Isso. Esse é um ponto muito importante, né? Que a gente até discute isso cotidianamente dentro do setor. A gente, primeiro, não somos contra qualquer movimento, qualquer iniciativa dos nossos beneficiários em procurar justiça. É um direito de qualquer cidadão brasileiro, um direito também dos nossos beneficiários. Mas, muitas vezes, essas questões levam a um direito individual sobre direito coletivo. O que acontece muitas vezes é que plano de saúde tem que ter uma regra. Nós temos que criar um regramento, né? Seria muito mais fácil para um gestor de plano de saúde autorizar qualquer tratamento, qualquer procedimento, fazer qualquer pedido, né? Qualquer vontade do nosso beneficiário. Mas esse recurso que é dado àquela instituição é um recurso que é responsável para cuidar da saúde de todos, não só de uma pessoa. Para isso, você precisa definir regras muito bem claras, muito bem estabelecidas, que muitas vezes o judiciário não conhece. Então, por exemplo, nós temos um rol da ANS que diz qual cobertura aquele plano de saúde deve oferecer. Então, quando você faz o cálculo da mensalidade, ou do custeio, ou do orçamento da empresa, você calcula em cima daquele risco que está coberto, que são aqueles procedimentos que eu devo cobrir. Se amanhã aparece um procedimento novo e a pessoa busca na justiça o direito a ter esse procedimento, é um procedimento que está fora daquela cobertura planejada, você leva, então, aquela pessoa a ter um tratamento diferenciado das demais. Quem vai pagar essa conta não é o plano de saúde, é todo mundo. Essa é uma visão equivocada que as pessoas têm de dizer assim, o plano foi obrigado a pagar. Nenhum plano de saúde paga nada. O que ele faz é uma intermediação entre as pessoas e empresas que depositam as mensalidades e o custeio e as pessoas que utilizam. Então, se essa necessidade sobe, se eu começo a utilizar mais o plano, até mesmo por despesas judiciais, essa despesa é rateada para todo mundo. Quem vai pagar isso são todo o conjunto de beneficiários. Então, quando eu ganho na justiça um direito a uma ação que eu, teoricamente, não deveria estar dentro da regra do jogo, ninguém está dizendo que a pessoa não deveria fazer aquele procedimento, não deveria tomar aquele remédio, mas é uma posição individual. O que nós estamos discutindo é quem vai custear isso. Porque se eu for pagar para alguma pessoa, eu tenho que pagar para todas. Nós temos uma discussão que é simples, só aqui para a gente entender um caso muito prático, que é SPA. O SPA não tem cobertura obrigatória, a não ser uma situação muito drástica, muito excepcional. Mas nós temos liminares para que o plano de saúde pague o SPA daquelas pessoas. SPA não está na cobertura obrigatória. Então, se eu pago o SPA para o José, eu deveria pagar para a Mariana, para a Fabiana, para todo mundo. Não poderia pagar só para uma pessoa. Esse é um ponto que a gente discute. E aí, quando essa pessoa ganha na justiça o direito a custear esse SPA, isso está sendo rateado por todo mundo. Quem está pagando essa conta são todos aqueles beneficiários que pagam a sua mensalidade, que vão ter a sua mensalidade ano que vem corrigida por essa sinistralidade, ou até mesmo a empresa, que amanhã pode, inclusive, decidir não oferecer mais. Isso está acontecendo em alguma medida, empresas não oferecem mais plano de saúde, oferecia para toda a família, agora só oferece para o empregado, porque como o custo vem ficando cada vez maior, a empresa vai tendo que ajustar o seu benefício de saúde para caber dentro do seu orçamento. Como eu disse, não se consegue mudar o preço de produtos e serviços na velocidade, ou do tamanho que a gente corrige a despesa em saúde. Isso vai gerando um desequilíbrio. Então, a judicialização ela é importante para coibir abusos, mas ela pode ser muitas vezes, e o que a gente assiste é isso, muitas vezes usada para que um direito individual prevaleça sobre o direito coletivo. Então, nos preocupa muito, porque isso vai acabar acarretando no maior custo de saúde para todos que estão no setor, vendo, e aí não só a gestão, vendo de forma geral, todo mundo paga essa conta, não é só a empresa. A empresa repassa isso de alguma forma para a sua mensalidade depois.
Anderson, nós falamos aqui de vários desafios do setor, da necessidade de investir em atenção primária, em prevenção, falamos agora de judicialização. Você, como presidente da Unidas, além disso tudo que nós estamos falando, né, quais são as principais reivindicações desse setor hoje? O que a gente reivindica, né, o que está na nossa pauta de discussão, primeiro, um olhar em especial para esse setor, tanto do legislativo quanto da própria agência, sem privilégios. A questão não é privilégios, mas é tratar os diferentes de formas diferentes, porque somos caixa de assistência que não temos fins lucrativos, então não estamos no mercado para aferir ou buscar lucros para quem quer que seja. Nada de ilegal nisso, mas é uma característica, né? Buscar o lucro faz parte do mundo capitalista que a gente vive, não tem nenhuma discussão sobre isso, mas quem está aqui com uma outra proposta deveria ter, sim, um tratamento diferenciado. A gente tem isso reflete, por exemplo, a autogestão está em mais de 3 mil municípios no Brasil. Por quê? Porque a gente não pode escolher aonde está. Se tem um funcionário do Correios, se tem um funcionário do Banco do Brasil, se tem um funcionário da Vale, se tem um funcionário de qualquer empresa que tenha a sua autogestão, nós temos que ir lá acolher esse beneficiário, oferecer a ele uma rede mínima que seja, levar esse beneficiário a qualquer atendimento que ele precise, se não há atendimento naquele local. Então, as autogestões, muitas vezes, estão sobre um regramento único, né, que dita sobre seguradoras, medicina de grupo, nada contra esse modelo, mas são empresas privadas que podem escolher. Eu não vou atuar no interior do Pará, eu não tenho rede lá, não vou atuar no interior do Amazonas. É uma escolha da empresa fazer isso ou não. As autogestões, pela essa característica, não têm. E as empresas que muitas vezes escolhem a autogestão, escolhem esse modelo justamente por isso. Olha, eu não consigo trazer uma rede para atender a minha planta, eu tenho uma fábrica, eu tenho uma mina, eu tenho alguma situação em um lugar que o mercado não interessa em prover saúde, eu vou prover saúde aos meus beneficiários. E aí, quando eu topo fazer isso, né, a fazer esse sistema de autogestão, eu acabo sendo imputado pelas mesmas regras de um mercado que está lidando na Grande São Paulo, que está lidando em Belo Horizonte, que está lidando em Brasília, nos grandes centros, onde a oferta de serviços é grande, onde é outra percepção. Então, os nossos anseios são para que a gente consiga sensibilizar as pessoas que os diferentes precisam ser tratados de forma diferente. Ninguém está falando em privilégio, mas a gente precisa, sim, ter um olhar diferenciado, porque a gente não consegue competir. E muitas vezes, quando se perde a autogestão, isso a gente vem assistindo, essas pessoas vão para o SUS. Porque dificilmente o mercado privado vai estar naquele local para atender aquela pessoa e dificilmente ela vai ter condições de pagar um plano privado. Muito interessante essa sua pontuação, Anderson, que você fala da importância de olhar, de tratar diferente como diferente, né? O que você falou, às vezes a operadora ela tem a opção de não ir atender aquela região, mas a partir do momento que uma empresa ela quer atender, né, realmente são desafios grandes que não podem ser tabelados com outros players, né? Bom, Exatamente. Anderson, quais são as suas perspectivas aí deste setor para 2022? Acho que as perspectivas são positivas, tá? Né, acho que a pandemia nos trouxe muita preocupação, né? A gente fica muito sentido, né, com tudo que aconteceu, com vários colegas, pessoas que foram de alguma forma afetados, mas traz um legado, né? Um legado da importância de se cuidar da saúde, né? A gente via que efetivamente as pessoas mais saudáveis estatisticamente lidaram melhor com a pandemia, então isso trouxe uma conscientização sobre o cuidado, né? A importância das empresas, a gente teve alto índices de aprovação das nossas empresas, ultrapassando 90% de aprovação dos beneficiários durante a pandemia, entendendo que as empresas são parceiras nessa questão do cuidado, né? As associações não fugiram à responsabilidade de cuidar dessas pessoas. A gente fez remoção, estando coberto ou não estando coberto, tem direito ou não tem direito, o que foi preciso a gente fez. Então, acho que isso cresceu muito, a integração entre as operadoras e seu beneficiário. Esse é o diálogo que a gente precisa construir. A saúde, ela vem de uma coparticipação, a gente não pode terceirizar, né? Quando a gente dá os parabéns para alguém, quando alguém está de aniversário, a primeira palavra que sai da boca de 90% das pessoas é saúde, né? Felicidades, mas a saúde está ali.
dentro daquele desejo, né? Se é algo tão importante para a gente não pode terceirizar isso para um agente e dizer, olha, a minha caixa ou o meu plano de saúde vai cuidar da minha saúde. E acho que essa ligação entre plano de saúde e beneficiário, com novas tecnologias, como foi o advento da telemedicina, né? A Unidas, a empresa a qual eu represento, foi a única instituição a colocar disponível para suas 110 filiadas, mais de 4 milhões de pessoas, uma plataforma de telemedicina naquele momento de pandemia. Nossa preocupação era o contato com o beneficiário, era o apoio ao beneficiário, era estar junto dele e inovando, né, trazendo situações que eram diferenciadas. E a gente teve, então, centenas de milhares de atendimentos em telemedicina durante esse momento, o que aproximou. Né? A telemedicina não substitui, tem muitas discussões para a gente fazer ainda na regulamentação desse serviço, mas ela, com certeza, ela aproximou as pessoas. Então, a perspectiva é de um engajamento maior dos nossos beneficiários, das empresas entenderem também a importância de estarem junto na saúde corporativa, fazendo tripé beneficiário, plano de saúde e empresa, né? A gente não consegue fazer ninguém sozinho. Então, acho que é uma perspectiva de maior união desse setor, de busca de soluções para a sustentabilidade, beneficiários com consumo mais consciente do serviço de saúde, né? Não tendo o pronto-socorro como seu grande ambulatório, entendendo que a gente pode sim fazer uma triagem via telemedicina, procurar um consultório, ter um atendimento em atenção primária e buscar essa atenção terciária apenas quando necessário, né? Fazendo com que isso a gente consiga ter custos também mais adequados e melhor cuidado de saúde, né? O pronto-socorro não é a melhor solução para cuidar de todas as nossas demandas. 80% das demandas de saúde dos beneficiários são atendidas em consultório. Né? Então, acho que a perspectiva é muito para esse redesenho do sistema de saúde, para a gente entender melhor como garantir uma assistência melhor ao beneficiário, mas, ao mesmo tempo, trazer maior sustentabilidade para o setor. Acho que esse é um grande legado que a gente vai levar desse momento para tornar as empresas ainda mais sustentáveis, ampliar a nossa base, que outras empresas também migrem para o sistema de autogestão e que a gente possa ter, né, o fortalecimento desse segmento que é tão bacana, que é um segmento de autocuidado. Anderson, você falou bastante sobre o relacionamento entre a fonte pagadora, o prestador de serviço e o paciente. Podemos dizer que o grande anseio é a maior transparência nesse relacionamento, Anderson? Sem dúvida. E como que aí a Unidas vê esse relacionamento? Sem dúvida, a gente vem trabalhando fortemente em diversas ações que aproximam, inclusive a indústria, né, que às vezes é tão criticada, a indústria farmacêutica, a gente vem se aproximando, vem buscando maior transparência, vem buscando maior apoio às questões de elegibilidade, né, a gente precisa traduzir numa questão em que essas questões judiciais, né, ter claro se aquele medicamento é realmente indicado para aquela pessoa ou não, se ela traz um resultado, um benefício, para que a gente evite o desperdício. Nós temos números que no nosso setor o desperdício chega a 40%. É inimaginável que você vê assim, pô. E aí, se eu te trouxer grandes números, o SUS, em 2020, gastou algo em torno de 150 bilhões de reais para 75% da população que usam exclusivamente o SUS, vamos falar assim. A saúde suplementar, para cuidar de 25% das pessoas, 25% dos brasileiros, gastou 218 bilhões de reais. Então, a gente vê claramente, sem entrar em detalhes, que tem sim um subfinanciamento no SUS, a gente precisa levar mais recurso, ou então tirar mais pessoas do SUS e colocar na saúde suplementar para que a gente possa ajudar o SUS nesse sentido, mas a gente tem sim um grande desperdício na saúde suplementar. Como é que eu gasto muito mais para cuidar de um quarto da população brasileira? Então, a busca agora com os players é de tentar discutir como dar mais transparência e como dar mais eficiência a esse setor. Como esse setor se torna menos eficiente com menos desperdício. Isso é fundamental para a perenidade de todos, ou a gente não vai conseguir. A gente olhou um crescimento de beneficiários na base de beneficiários, um crescimento de número de pessoas, em quase 1 milhão de pessoas esse ano. Mas era o medo da Covid. As pessoas ficavam com medo de não ter um hospital, de não ter um respirador, de não ter uma UTI. Isso aumentou a base, mas isso vai haver uma acomodação. Eu acredito fortemente que em 2022 a gente deve ter uma queda de pessoas com plano de saúde por conta da acomodação da própria Covid e a situação econômica
que a gente vem assistindo. Então, essa é uma situação natural que deve acontecer. E o número de 47 milhões de pessoas na saúde suplementar é o número de 2012. Nós estamos falando de quase 10 anos de estagnação desse número, né? Então, a gente precisa criar. A nossa pauta para esse sentido, para concluir aqui minha fala, Paula, é que a gente tem que construir um ambiente de autorregulação. É muito importante que a gente discuta com o setor como é que a gente encontre alternativas para tomar as decisões corretas, para dar o que o participante precisa, nem mais, nem menos, né? De forma nenhuma a gente pode incentivar subtratamentos, então a gente precisa ser muito assertivo, mas buscando muito a eficiência, buscando modelos de pagamentos que sejam mais razoáveis, na busca do controle desse desperdício, buscando corresponsabilização, buscando também o compartilhamento de risco, né, entre todos esses atores, aonde está o risco da operadora, onde está o risco do hospital, onde está o risco da clínica, onde está o risco da farmacêutica. A gente precisa encontrar um equilíbrio sobre tudo isso para que a gente seja, de fato, mais eficiente. Com esse desperdício que a gente tem, se a gente conseguisse reduzir a metade, a gente teria um custo muito mais adequado dos planos de saúde, consequentemente, teriam muito mais acesso de pessoas ao plano de saúde e também ajudaríamos de forma direta, não indireta, mas direta ao SUS, porque a gente estaria trazendo essas pessoas para a saúde suplementar e deixando que aquele recurso do SUS, que é cada vez mais difícil de ser ampliado através de impostos, né, o governo tem, tanto municipal, estadual, federal, tem tido muita dificuldade em repassar mais recursos para a saúde, deixando que aquele recurso que está ali para menos pessoas. Então, esse deve ser o objetivo nosso, enquanto cidadão, enquanto empresários, enquanto gestores, enquanto, né, todo mundo tentando buscar em que a gente tenha, de fato, uma transparência para que a gente tenha o gasto correto, para que a gente utilize esses recursos da forma mais eficiente possível, tornando o sistema mais acessível para mais pessoas. Anderson, eu agradeço muito essa entrevista, muito esclarecedora e uma visão otimista e realista do setor. Gostaria para suas considerações finais, se você tem mais alguma informação que gostaria de destacar aqui na nossa entrevista, fique à vontade. Não, eu agradeço muito, Carla, o convite, né? Uma disposição está aqui, à disposição de vocês para falar sempre, uma honra estar aqui representando esse segmento que muitas vezes é esquecido, né? Não está tanto na mídia quanto os outros setores, até por essa característica também de não fins lucrativos, então não temos aí nessa participação de marketing, não é o nosso objetivo é realmente trazer de forma sólida, né, o cuidado da saúde dessas pessoas. Então, fico muito agradecido, à disposição sempre de vocês que desejarem. Espero que a gente, né, avance, que os números da pandemia se consolidem cada vez mais favoráveis, que a economia retome o mais rápido possível, para que a gente possa ver esse segmento crescer, né, ver as empresas retomarem as contratações e a gente ter um futuro melhor, né? A gente tem que ser um otimista com o pé no chão, né? Não adianta a gente ser também o pessimista. O pessimista a gente fala que não é uma visão correta, mas o otimista também, sem ser realista, também não vai trazer. A gente precisa... Tem muito trabalho para ser feito, né? Então, o meu recado é que vamos olhar sempre para o outro, vamos tentar, né, nos engajar melhor, de forma que a gente possa realmente criar ambientes de cocriação, de colaboração, né, e maior compartilhamento para que a gente possa fazer isso. Acho que esse é o grande sinal. Fica como último recado aqui, quem estiver nos assistindo, acompanhar um pouco mais desse mundo de autogestões, ver iniciativas como a gente está assistindo em Minas, que são 11 clínicas de APS compartilhadas, então você tem uma mesma estrutura compartilhada por diversas empresas, trazendo menos aquilo do meu e mais do nosso, né, entendendo que a gente pode se ajudar com parcerias, inclusive também com o SUS. Então, acho que tem muita iniciativa legal acontecendo, não daria tempo aqui para citar todas elas, mas quem estiver interessado pode acompanhar, muita coisa legal acontecendo de forma colaborativa, de forma compartilhada, e com isso a gente ganhando mais eficiência, que é, sem dúvida nenhuma, a nossa principal meta aí para a sustentabilidade. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Anderson. Eu acabei de conversar com o Anderson Mendes, ele é presidente da Unidas. A gente teve um papo super interessante aqui sobre autogestões na saúde. Agradeço muito a audiência e fique ligado nas nossas redes sociais e no site da Healthcare Management para mais informações sobre o mercado de saúde. Até a próxima.